Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Agora é tempo favorável, divino dom da providência, para curar o mundo enfermo, com um remédio à penitência, da salvação refúgio dia, na luz de Cristo a fulgurar. O coração que o mal feriu, a abstinência vem curar. Em corpo e alma abstinência, Deus ajudai-nos a guardar. Por tal passagem poderemos a Páscoa eterna enfim chegar. Todo o universo vos adore, Trindade Santa, sumo bem. Novos por graça entoaremos um canto novo a vós, amém. O Senhor fará justiça para os pobres. Ó Senhor, por que ficais assim tão longe, e no tempo da aflição vos escondeis? Enquanto o pecador se ensoberbece, o pobre sofre e cai no laço do malvado. O ímpio se gloria em seus excessos, blasfema o avarento e vos despreza. Em seu orgulho ele diz: não há castigo. Deus não existe, é isto mesmo que ele pensa. Prospera a sua vida em todo o tempo. Vossos juízos estão longe de sua mente. Ele vive desprezando os seus rivais. No seu íntimo ele pensa: estou seguro, nunca jamais me atingirá desgraça alguma. Só a maldade e violência em sua boca, em sua língua só mentira e falsidade. Arma emboscadas nas saídas das aldeias, mata inocentes em lugares escondidos.
ele espreita o indefeso, como um leão que se esconde atrás da moita. Assalta o homem infeliz para prendê-lo, agarra o pobre e o arrasta em sua rede. Ele se curva, põe-se rente sobre o chão, e o indefeso tomba e cai em suas garras. Pensa consigo, o Senhor se esquece dele, esconde o rosto e já não vê o que se passa. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor fará justiça para os pobres. Vós, Senhor, vedes a dor e o sofrimento. Levantai-vos, ó Senhor, erguei a mão. Não esqueçais os vossos pobres para sempre. Porque o ímpio vos despreza desse modo. Porque diz no coração, Deus não castiga. Vós, porém, vedes a dor e o sofrimento. Vós olhais e tomais tudo em vossa mão. A vós o pobre se abandona confiante. Sois dos órfãos vigilante e protetor. Quebrai o braço do injusto e do malvado. Castigai sua malícia e desfaceia. Deus é rei durante os séculos eternos. Desapareçam desta terra os malfeitores. Escutastes os desejos dos pequenos, seu coração fortalecestes e o ouvistes. Para que os órfãos e oprimidos deste mundo tenham em vós o defensor de seus direitos, e o homem terreno nunca mais cause terror. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vós, Senhor, vedes a dor e o sofrimento.
As palavras do Senhor são verdadeiras, como a prata depurada pelo fogo. Senhor, salvai-nos, já não há um homem bom. Não há mais fidelidade em meio aos homens. Cada um só diz mentiras a seu próximo, com língua falsa e coração enganador. Senhor, calai todas as bocas mentirosas e a língua dos que falam com soberba, dos que dizem nossa língua é nossa força, nossos lábios são por nós quem nos domina. Por causa da aflição dos pequeninos, do clamor dos infelizes e dos pobres, agora mesmo me erguerei, diz o Senhor, e darei a salvação aos que a desejam. As palavras do Senhor são verdadeiras, como a prata totalmente depurada, 7 vezes depurada pelo fogo. Vós, porém, ó Senhor Deus, nos guardareis, para sempre nos livrando desta raça. Em toda parte os malvados andam soltos, porque se exalta entre os homens a baixeza. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. As palavras do Senhor são verdadeiras, como a prata depurada pelo fogo. Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Da Carta aos Hebreus. Irmãos santos, participantes da vocação que vem do céu, fixai bem a mente em Jesus, o apóstolo e sumo sacerdote da fé que nós professamos. Ele foi fiel a Deus, que o constituiu neste cargo, assim como Moisés o foi em toda a casa de Deus. E ele merece glória muito maior do que Moisés, na medida em que o construtor da casa merece maior glória que a casa mesma. Pois toda casa é construída por alguém, e quem constrói tudo é Deus. Moisés foi fiel em tudo o que se refere à casa de Deus, como servidor
em testemunho das coisas que seriam ditas. Cristo, porém, foi fiel como filho no que diz respeito à sua própria casa. E nós somos sua casa, se conservarmos até o fim a firme confiança e altivez a respeito da nossa esperança. Portanto, escutai o que declara o Espírito Santo. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na rebelião, no dia da tentação, no deserto, onde vossos pais me tentaram, colocando-me à prova, embora vissem as minhas obras durante 40 anos. Por isso me retei com essa geração e afirmei: sempre se enganam no coração e desconhecem os meus caminhos. Assim jurei em minha ira: não entrarão no meu repouso. Cuidai, irmãos, que não se ache em algum de vós um coração transviado pela incredulidade, levando-o a afastar-se do Deus vivo. Antes, animai-vos uns aos outros, dia após dia, enquanto ainda se disser hoje, para que nenhum de vós se endureça pela sedução do pecado. Pois tornamo-nos companheiros de Cristo, contanto que mantenhamos firme até o fim a nossa confiança inicial. E isto, enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na rebelião. Ora, quem são aqueles que se revoltaram, depois de ter ouvido a sua voz? Não foram todos aqueles que saíram do Egito pela mão de Moisés? E quais são aqueles com os quais Deus se irritou durante 40 anos? Não foram aqueles que cometeram pecado e cujos cadáveres caíram no deserto? E para quem foi que Deus jurou que não entrariam em seu repouso? Não foram aqueles que não quiseram crer? Assim vemos que eles não podiam entrar por causa da sua falta de fé. Jesus Cristo, como Filho, é o Senhor de sua casa, e esta casa somos nós. A inteira construção nele bem edificada vai se erguendo como um templo consagrado ao Senhor. E esta casa somos nós. Dos Sermões de São Leão Magno, Papa. Que a nossa inteligência, iluminada pelo Espírito da Verdade, acolha com o coração puro e liberto a glória da cruz que se irradia pelo céu e a terra. E perscrute com o olhar interior o sentido destas palavras do Senhor ao falar da iminência de sua paixão. Chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. E em seguida, agora sinto-me angustiado. E que direi? Pai, livra-me desta hora? Mas foi precisamente para esta hora que eu vim. Pai, glorifica o teu Filho. E tendo vindo do céu a voz do Pai que dizia: eu o glorifiquei e o glorificarei de novo, Jesus continuou dirigindo-se aos presentes: esta voz que ouvistes não foi por causa de mim, mas por causa de vós. É agora o julgamento deste mundo. Agora o chefe deste mundo vai ser expulso, e eu, quando for elevado da terra, atrairei tudo a mim.
Ó admirável poder da cruz! Ó inefável glória da paixão! Nela se encontra o tribunal do Senhor, o julgamento do mundo, o poder do crucificado. Atraístes tudo a vós, Senhor, para que o culto divino fosse celebrado, não mais em sombra e figura, mas num sacramento perfeito e solene, não mais no templo da Judéia, mas em toda parte e por todos os povos da terra. Agora, com efeito, é mais ilustre a ordem dos levitas, maior a dignidade dos sacerdotes e mais santa a unção dos pontífices. Porque vossa cruz é fonte de todas as bênçãos e origem de todas as graças. Por ela, os que creem recebem na sua fraqueza a força, na humilhação a glória, na morte a vida. Agora, abolida a multiplicidade dos sacrifícios antigos, toda a variedade das vítimas carnais é consumada na oferenda única do vosso corpo e do vosso sangue, porque sois o verdadeiro Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. E assim realizais em vós todos os mistérios, para que todos os povos formem um só reino, assim como todas as vítimas são substituídas por um só sacrifício. Proclamemos, portanto, amados filhos, o que o santo doutor das nações, o apóstolo Paulo, proclamou solenemente. Segura e digna de ser acolhida por todos é esta palavra: Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. E é ainda mais admirável a misericórdia de Deus para conosco, porque Cristo não morreu pelos justos, nem pelos santos, mas pelos pecadores e pelos ímpios. E como a natureza divina não estava sujeita ao suplício da morte, ele assumiu, nascendo de nós, o que poderia oferecer por nós. Outrora ele ameaçava a nossa morte com o poder de sua morte, dizendo pelo profeta Oséias: Ó morte, eu serei a tua morte. Inferno, eu serei a tua ruína. Na verdade, morrendo, ele se submeteu às leis do túmulo, mas destruiu-as ressuscitando. Rompeu a perpetuidade da morte, transformando-a de eterna em temporal. Pois, como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos reviverão. Jesus Cristo destruiu o título de dívida que havia contra nós, cujas leis nos condenavam, pregando na cruz. Despojou os principados e também as potestades, e os expôs como espetáculo em seu cortejo triunfal. Quando tiverdes levantado numa cruz o Filho do Homem, sabereis que eu sou. Despojou os principados e também as potestades, e os expôs como espetáculo em seu cortejo triunfal. Oremos. Concedei-nos, ó Deus, perseverar no vosso serviço, para que em nossos dias cresça em número e santidade o povo que vos serve. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor, graças a Deus.